ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gosto de textos que a gente prega todo dia. Porque eu acho que o texto que a gente prega todo dia, ele é um desafio para nós pregarmos, e ele é um desafio para a gente ouvir também. Dias atrás eu estava ouvindo uma ministração sobre Ezequiel 37, e a gente já sabe que os ossos secos, que nós devemos profetizar vida. O problema é que quando acontece um momento, nós não profetizamos a vida. Porque uma coisa é nós ouvirmos a palavra de Deus, e outra coisa muito diferente é nós vivermos a palavra de Deus. Às vezes nós somos crentes acostumados a ouvirmos a palavra, mas nós não somos crentes acostumados a vivermos a palavra. Quando é para viver a palavra, a gente vive qualquer coisa, mas não vivemos a palavra. Quando pede para profetizar a vida, a gente diz: acho que Deus não faz isso não. Eu acho que não funciona bem assim. Isso funcionava lá atrás. Se é que a gente lembra de viver alguma coisa da palavra, porque a gente vai vivendo da nossa maneira, da nossa forma. E a gente se esquece de que a palavra já tem a resposta, que Jesus já tem a resposta, que a Bíblia já tem a resposta, que já tem os princípios. A gente fala: Senhor, como que eu faço para que a escassez financeira não tome a minha casa? E a Bíblia já tem a resposta. Olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque assim eu repreenderei. E esse texto, sendo conhecido, ele se torna um desafio. Jesus, ele está no barco, ele estava em determinada cidade, ele estava cumprindo seu ministério com seus discípulos, mas ele precisa ir para outro lugar. Então ele convida os discípulos, diz: olha, nós vamos para o outro lado. Nós vamos passar pelo processo, nós vamos para o caminho de sairmos de uma região, nós vamos sair de um lugar e nós vamos para outro lugar. Jesus diz: vamos para o outro lado. E os discípulos vão com ele. A Bíblia diz que outros barcos vão com Jesus também, outros barcos estão indo, todos estão indo. E é muito bom quando Jesus nos chama para algo, e Ele diz: vai. E enquanto a gente está indo, é muito bom, porque a gente está indo, glória a Deus. E a gente canta, né? Caminhando eu vou para Canaã. Isso daí só para quem tem mais de 20 anos de crente. Caminhando eu vou para Canaã. Tayane, que não conhecia assim, muito o mundo evangélico em si, todas as músicas do Padre Marcelo, eu falei assim: não é do Padre Marcelo não, é nossa.
Os animaizinhos subiram de 2 em 2, é nosso. Ah, tá achando que Padre Marcelo roubou de nós. Isso daí eu já cantava no grupo, com o grupo Pragode. Pragode. Isso há anos atrás, na igreja do Malafaia, em São Paulo. Eu não sei o que eu estava fazendo lá, mas a gente estava. Os animaizinhos subiram de 2 em 2. E se divertindo. Isso é nosso. Vem roubar da gente, não. Aqui a gente é cultura, aqui a gente é raiz. Glória a Deus. A gente estava decidindo, irmão, o cantor do nosso casamento. E ela me deu uma lista. Aí eu coloquei em um lá que ele estava cantando Noemi Nonato. Eu falei, é esse. Vejo que és profeta. Rose Nascimento. Nossa, aleluia. Eu falei, ele vai cantar Rose Nascimento no meu casamento. A gente vai sair dali cheio do Espírito Santo. Essa coisa de worship, sai fora. Aqui é Rose Nascimento, aleluia. Aí já coloquei Rose Nascimento, aí já fiz meu pai ouvir, minha mãe ouvir, e a gente já colocou corinho, daqui a pouco a gente já estava no J Neto, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida multiplica tanta coisa sem saída, aleluia. E quando a gente está aí nesse momento, é tudo muito bom. A gente sai cantando J Neto e a gente só vai. E a gente canta. Quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Só que chegou um momento em que as coisas não começaram a ir tão bem nesse barco. O mar começou a querer dar uma bagunçada. O vento começou a querer ser mais forte do que o normal. Aí a Bíblia diz então que a água começa a entrar nesse barco e o barco começa a ter aquele risco de naufragar. E aí todo mundo que estava cantando J Neto parou na hora. Todo mundo que estava cantando que os animaizinhos subiram de 2 em 2, já começou a pensar, acho que os animaizinhos subiu foi coisa nenhuma, morreu foi todo mundo. A glória já foi embora, a alegria foi embora, para se transformar em desespero. Aquilo que era uma pequena travessia se torna um desespero. E eles começam a ficar desesperados, e eu imagino que é aquela coisa de baixa a vela, coloca a vela, tenta ir para um lado, tenta ir para um outro, e tenta resolver a situação de alguma forma, porque eles estão desesperados, porque o vento é forte, porque o mar está revolto, porque existe um risco verdadeiro e iminente pelos olhos deles naufragarem. E aí eu fiquei pensando sobre ansiedade. Porque nós somos um dos países mais evangélicos do mundo. Somos um dos países mais cristãos do mundo. Ao mesmo tempo, somos um dos países mais ansiosos do mundo. E ansiedade e cristianismo não andam de mão dada. Eles são divorciados. Eles não andam juntos, porque Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de vós. Vocês olham para as aves dos céus, olham para os lírios dos campos, eles não tecem, não comem, não trabalham, mas você vê que eles estão vestidos e comendo muito bem, maravilhosamente bem. Então assim é melhor com vocês, que o Pai do céu ama vocês, cuida de vocês. Então não fiquem ansiosos. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não precisam
temer mal algum. Aliás, a Bíblia a todo momento diz: não temas, pois eu sou contigo, não temas mal algum, porque a minha vara e o meu cajado está sobre ti, não andeis ansiosos por coisa alguma, o amor lança fora todo o medo. A Bíblia a todo momento é uma palavra só: ei, se você confia em mim, não sinta medo, porque eu, o seu Pai, tenho cuidado de vós, e aquele que começou a boa obra na sua vida, é aquele que vai terminar a mesma obra. Então eu tenho medo de sermos crentes, que cantamos muito, mas vivemos pouco com Ele. Pouco para sabermos que esse é o nosso Deus. Ele não deixa o mar nos tragar. Ele não deixa o mal nos tragar. Ele não deixa que o nosso barco naufrague. Ele não deixa que a gente seja afogado. Esse é o nosso Deus. Irmão, eu vim aqui para te dar e liberar essa palavra sobre a sua vida. Não importa o que você esteja vivendo, o Senhor é contigo. Você pode estar indo para um lado, pode estar indo para o outro, a tempestade pode ser feroz sobre a sua vida, o inimigo pode se levantar de uma forma que você nunca viu, mas a palavra do céu hoje é: não temas, pois eu sou contigo. Porque Deus é contigo. Então a ansiedade não combina. Mas você só é ansioso quando você sente medo. Se você estiver ansioso e você fala assim: eu não sei por que eu estou ansioso. Primeiro, você sabe. Pode não querer contar, mas você sabe. E toda ansiedade, caso você não saiba porque está ansioso, você se pergunte então: do que eu estou com medo? Porque você pode estar com medo de um diagnóstico, então você fica ansioso. Você pode estar com medo do desconto no salário que vai vir, então você pode ficar com medo. Quer ver eu ficar ansioso? Aí eu abri o aplicativo do banco, falo: Senhor, no nome de Jesus, eu até fecho o olho e falo: vou abrir, vou ver quanto que está na fatura do cartão. Aí quando abre, você fala: Senhor da glória, em nome de Jesus, eu repreendo isso, o devorador da minha vida, eu repreendo a Shein, eu repreendo a Shopee, eu repreendo no nome de Jesus tudo isso. Porque a ansiedade é medo. É medo de alguma coisa. E esses discípulos, eles estão com medo. E é por isso que eles estão desesperados. E a ansiedade, ela faz com que a gente coloque os pés pelas mãos. No momento em que nós estamos ansiosos, nós tomamos atitudes que nós não tomaríamos se estivéssemos em paz. A gente come o que a gente não deveria comer. Aleluia, o Senhor falou agora. A gente assalta a geladeira de um jeito que a gente não deveria. Se tiver um chocolate por perto, em nome de Jesus. A ansiedade faz com que a gente se desespere. E a gente começa a descontar a nossa ansiedade em alguma coisa que faça a gente se sentir seguro, que faça essa ansiedade acabar. E esses discípulos, eles estão desesperados. Eles estão dizendo: Senhor, a gente vai morrer. E aí eles olham para Jesus e eles não conseguem entender por que Jesus está dormindo. Eles não conseguem entender, compreender por que Jesus está em paz. Porque eles estão desesperados. E eu fico pensando que quando eles acordam Jesus desesperados,
Jesus, que primeiro, para pensar, Jesus já sabia que ia ter tempestade. Ele não foi para o barco não sabendo. Jesus, ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo. Ele é dono do céu e do mar. Ele é onipresente, ele é onisciente. A tempestade não pegou Jesus de surpresa. Jesus poderia ter avisado aos discípulos: olha, a gente vai para o outro lado, mas no meio do caminho fiquem em paz, porque terá uma tempestade. E aí os discípulos já iam ficar calmos. Eles, não, tem uma tempestade aqui, mas Jesus já avisou. Mas, irmão, entenda, se Jesus não avisou, era porque Jesus não queria que os discípulos soubessem. Porque ele diz: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque o amigo conta o que está fazendo, mas para o servo ele não conta. Então Jesus sabia, mas Jesus escolheu não contar. E se escolheu não contar, escolheu por algum motivo. E aí então, os discípulos acordam Jesus. E eu fico pensando que Jesus é aquele filho que foi viajar com os pais, e ele está dormindo, e alguém acorda ele, e como se ele dissesse assim: por que vocês estão me acordando? Por que você está preocupado com o que está acontecendo fora desse carro? O meu pai falou que a gente ia chegar em tal lugar, então eu só estou dormindo porque a gente vai chegar em tal lugar. Sabe, o problema da nossa ansiedade, e do nosso medo, e da nossa falta de confiança em Deus, é que a gente fica olhando para fora e vendo o que está acontecendo do lado de fora. Você vai fazer um bolo e você fica lá a cada 5 minutos acendendo a luz para ver se o bolo ficou pronto. Mas já está lá na instrução: depois de 40 minutos, abra o forno e o bolo vai estar pronto. Mas você fica a cada 5, vai que queimou, vai que não está dando certo, vai que não funcionou. E você podia ter usado esse tempo para descansar, esse tempo para se divertir, esse tempo para dormir, esse tempo para qualquer coisa, mas você fica lá se perguntando: vai que o frango queimou, então eu preciso ficar olhando para o frango. Mas já tinha instrução: coloque o frango a 200 graus e espere por 40 minutos até tirar. E não precisa ficar olhando, porque ficar olhando não faz o frango assar, e ficar olhando não faz ele não queimar, ficar olhando não resolve nada para o frango. Se o fabricante do frango falou que depois de 40 minutos ele estaria pronto, a sua missão é colocar ele lá no forno e esperar por 40 minutos, e esperar tranquilamente, e depois de 40 minutos você tira o frango e lá estará o frango assadinho para você comer. Mas a ansiedade não permite. A ansiedade faz com que você olhe para fora. A ansiedade faz com que você veja o saldo bancário a cada 5 minutos esperando um novo Pix. A ansiedade faz com que você abra o WhatsApp para receber a boa notícia. A ansiedade faz com que você abra o e-mail a cada 10 minutos para ver se a resposta chegou. E Jesus, ele estava dormindo, porque ele não estava desesperado. E por que Jesus não estava desesperado? Porque ele estava em cima de uma palavra. Sabe que a gente vê Jesus falando algumas coisas na palavra, e nós achamos que é como se a gente estivesse falando. Se eu disser, vamos para o outro lado, é quase que um convite. Mas eu não faço a mínima ideia se a gente vai chegar do outro lado. Porque eu sou finito.
eu estou sujeito a todo tipo de circunstância. Dias atrás eu falei, vou chegar em casa. Gasolina acabou no meio do caminho, quase que não cheguei. Eita, aleluia. Assim, Deus é bom, Ele fez eu parar bem numa vaga, o carro foi acabando a gasolina, e parou assim, bem numa vaga. Eu falei, Deus, isso é Deus de milagres. Ele não fez eu chegar em casa, mas Ele fez eu não passar vergonha. Liguei o pisca-alerta, fingi que, não sei, deu algum problema aqui, estou esperando alguém no PS. Aí sorrateiramente saí, fui até o posto, enchi, coloquei, como se nada tivesse acontecendo, voltei para casa. Se eu falar, vamos para casa, irmão, não confia, vê se tem gasolina no meu carro, e quem sabe a gente chega. Se tiver vazio, você fala, vamos parar no posto, que eu não sei se a gente chega em casa. Porque nós, quando nós fazemos algum convite, nós falamos de um desejo, de um plano, de um projeto. E é por isso que esses discípulos estão desesperados. Eles olham para Jesus e dizem, não importa que morramos. E aí Jesus se levanta. E aí ele para o mar, ele aquieta o mar, ele aquieta o vento. Mas o cerne da questão não é esse. O cerne da questão é, mesmo se Jesus não parasse o mar, não parasse o vento, eles chegariam do outro lado, porque antes deles entrarem no barco, Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Jesus não disse, eu quero ir para o outro lado. Jesus não disse, eu desejo que vocês cheguem no outro lado. Jesus não disse, eu espero que vocês cheguem. Eu torço para que tudo dê certo e vocês cheguem até o outro lado. Jesus, ele liberou uma palavra, ele disse, nós iremos para o outro lado. O barco pode balançar, a tempestade pode chegar, o barco pode romper, nós podemos chegar lá nadando, podemos chegar de boia, podemos chegar arrastados, eu não sei como iremos chegar, mas eu dei uma ordem, nós vamos para o outro lado. Meu irmão, se Deus já liberou para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, isso não é um desejo, não é uma torcida, não é uma vontade, é um decreto do céu que diz, você chegará do outro lado a pé seco, você é um vencedor em Cristo Jesus, o que eu te prometi, eu irei cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu disse, eu não estou falando de uma vontade, mas eu estou liberando um decreto. Quando Jesus fala, é porque vai acontecer. Quando Jesus fala, é porque vai acontecer. E a nossa missão é dormir junto com Ele, sabendo que Jesus não torce por nós, irmão. Pode parecer estranho, mas fala isso para o seu irmão, Jesus não torce por você. Ele não torce por você. Eu já falei muito isso, que Jesus torce por mim. Jesus torce por você. Irmão, quando você é torcedor, e sabe o que a tua torcida influencia no resultado do time? Nada. Você pode gritar, esgoelar. Se o time jogar mal, meu amigo, perdeu, acabou. Você torceu muito pelo Brasil, o que adiantou? Agora, se você também não torcer, e ele tiver que ganhar, ele vai ganhar. E você fala, nossa, eu nem torci hoje, que coisa.
A não ser que você seja o Mick Jagger, aí tem aquela coisa do pé frio, aí... Sabe, eu tenho uma cliente que ela diz que algumas pessoas chamam ela de pé frio, porque ela trabalha num CTI, e ela fala que algumas pessoas dizem, nossa, quando você chega aqui, alguns pacientes morrem. Aí eu falei, não, eles estão lá, eles morrem mesmo, fique em paz. Com você lá, sem você lá, quem tem que viver, vive, quem tem que morrer, morre. Não é sua energia ruim. Jesus não torce por você, porque a sua vida está nas mãos de Jesus. Ele já sabe aonde você vai chegar. Ele já sabe o momento de entregar um milagre para a sua vida. Ele já tem todos os decretos, ele já tem o dia, ele já tem a hora, ele já tem o milagre preparado. Ele não é pego de surpresa, ele não fica lá, vai dar certo, você vai conseguir, você vai chegar. Não. Quando chega o dia do milagre acontecer, o decreto vem do céu e não há inferno na terra que faça com que a palavra de Deus seja mudada na tua vida. Então, Jesus não é o seu torcedor, Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu dono, Jesus é aquele que a palavra dele não faz curva alguma e nada pode impedir. Quando é derramado a unção, o jugo é quebrado. Ele não precisa torcer por você, porque ele já tem você, e ele já sabe exatamente para onde ele está te levando. Então ele não está torcendo para que você atravesse o mar revolto, ele está dizendo a ti, você vai chegar do outro lado, porque eu disse que você chegaria. Então fique em paz. Fique em paz. Você e a sua família vão chegar do outro lado. No final das contas, as coisas vão se resolver. Porque no fim de tudo, a única musiquinha que você precisa continuar cantando é que, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Porque ele disse, vamos até o outro lado. E eu quero orar por você. Você que precisa chegar do outro lado rápido. Que a gente vai chegar do outro lado, a gente sabe, mas às vezes a gente fala, Senhor, não dá para ser mais rápido. O negócio aqui tá cabuloso. Não dá para chegar mais rápido. Não dá para o diagnóstico da cura chegar mais rápido. Não dá para a restauração chegar mais rápido. Não dá para a conversão da minha família chegar mais rápido. Não dá para o contrato ser assinado mais rápido. Não dá para o negócio funcionar. Cadê o dinheiro? Não dá para esse dinheiro chegar mais rápido. E eu quero orar a respeito disso com você. Eu não sei o que você precisa e que chegue mais rápido. Mas nós vamos orar. Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. O nosso Deus é o Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Shalom. O nosso Deus é o Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza no Espírito Santo.
O nosso Deus cura de ansiedade, cura de depressão. O nosso Deus, Ele faz com que o humilde seja exaltado e que o exaltado seja humilhado. O nosso Deus é o Deus que muda diagnósticos. O nosso Deus é o Deus que quebranta corações. O nosso Deus é o que sopra o nosso nome no ouvido de alguém, e essa pessoa lembra da gente e assina um contrato com a gente. O nosso Deus é o Deus que faz milagres. O nosso Deus é o que faz o nosso filho se render ao Senhor Jesus, a nossa nora se render ao Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus que faz maravilhas por meio daqueles que confiam no Senhor. E eu quero orar hoje. Eu não sei o que você precisa. Talvez seja uma cura. Talvez seja provisão. Talvez seja por ânimo. Talvez você esteja aqui intercedendo por alguém. Mas você vai chegar do outro lado. Se você realmente tem um motivo de oração, nós vamos clamar ao Senhor hoje. E eu vou pedir que, se você tem esse motivo, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, nós somos crentes. Crente acredita em milagre. Crente acredita em intervenção divina sobrenatural. Crente acredita em cura instantânea. Crente acredita em libertação espiritual. Crente acredita em transformação de caráter. Crente acredita que o Senhor faz o extraordinário invadir o ordinário. Crente acredita que, se o Senhor abrir a porta, não há diabo nessa terra que feche a porta. Crente acredita que o Senhor faz mudar os ventos, o Senhor faz coisas, Senhor, o mal virar bem, o bem virar mal, o Senhor faz o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Por isso, Pai, nós oramos hoje por cura no nome de Jesus. Senhor, cura os ossos, cura o sangue, cura, Senhor, a coluna, cura, Senhor, as dores de cabeça. Senhor, cura o câncer, cura, Senhor, as doenças renais. Senhor, cura a ansiedade, cura, Senhor, a depressão. Cura, Senhor, no nome de Jesus, qualquer mal que aflija a tua filha, o teu filho, ou aqueles que eles amam. Senhor, nós declaramos, Senhor, o teu reino sobre a saúde do teu filho, o teu reino aonde não há doença, aonde não há dor, aonde não há morte. Nós declaramos, Pai, a tua cura, nós profetizamos a tua cura, e nós profetizamos que o mal bate em retirada agora, no nome de Jesus. Pai, nós oramos por provisão financeira, por providência divina. O Senhor é aquele, Senhor, que manda uma cesta básica. O Senhor é aquele, Senhor, que envia dinheiro que a pessoa não sabe da onde veio. O Senhor envia teus anjos para ofertar. O Senhor é aquele, Pai, que libera um contrato. O Senhor é aquele que libera um benefício. O Senhor é aquele que libera um bônus. Pai, mas nós não ficamos desamparados. Por isso, Senhor, eu oro, Senhor, pelo sobrenatural financeiro. Eu oro, Senhor, pelo sobrenatural nas finanças, para que o Senhor encha os celeiros. Senhor, eu repreendo no nome de Jesus toda escassez. Eu repreendo, Senhor, no nome de Jesus,
todo espírito que traga, Senhor, a escassez, todo migrador, todo devorador, todo gafanhoto, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus. Pai, nós repreendemos toda frieza espiritual, nós repreendemos toda contenda, nós repreendemos todo espírito de divisão dentro da família, nós repreendemos toda seta maligna, nós repreendemos todo o mal e saímos daqui com a certeza que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que se o Senhor disse que chegaríamos do outro lado, nós podemos descansar, porque nós iremos chegar do outro lado, no nome de Jesus. Amém.